Fala galerinha, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula de fundamentos de tecnologia da informação e hoje a gente vai ver um assunto muito bacana que é sobre internet das coisas ou IoT. IoT que vem da sigla, né? Internet of Things e aí na tradução se torna aí internet das coisas. E aí, pessoal, relembrando as nossas últimas, né, as duas últimas aulas, que a gente falou sobre inteligência artificial e também sobre robótica, essas quatro últimas aulas que a gente vai falar, que foi inteligência artificial, robótica e a aula de hoje, internet das coisas, e a próxima aula sobre Big Data, isso tudo digamos assim, faz parte de tecnologias que estão juntas e muitas das vezes, em uma determinada aplicação, elas atuam em conjunto, ok? Então, às vezes a gente, robótica com inteligência artificial, internet das coisas com inteligência artificial, com Big Data, enfim, essas coisas, apesar da gente ter ramificado em aulas diferentes, mas elas muitas das vezes estão juntas em uma determinada aplicação, beleza? Então, bora lá. Então, olha só, internet das coisas, tá aqui uma imagem que talvez reflete muito bem, né, o que é a internet das coisas, onde você tem tudo interconectado ao mesmo tempo. E aí a Oracle, ela define internet das coisas, né, ela descreve como a rede de objetos físicos, que são essas coisas, né, a Things, do IoT ali, ok? Que são incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Então, internet das coisas, né, como o próprio nome já diz aí, a internet ela está presente, interconectando essas diversas coisas que são os objetos físicos e normalmente, muitas das vezes, são incorporados sensores para que possa trocar informações e captar informações. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a também ferramentas industriais sofisticadas. Então, a internet das coisas, ela possui atuação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tanto na área industrial como também na área comercial doméstica. Com mais de 7 bilhões de dispositivos IoT conectados atualmente, atualmente, se não me engano, essa informação já é de uns 2 anos atrás, e aí os especialistas esperam, nessa época eles comentaram, que agora no ano de 2020, eles esperam que de 7 bilhões há uns 2 anos atrás, passe para 10 bilhões agora em 2020, e isso vá crescendo de maneira até exponencial, e eles esperam que em 2025 sejam 22 bilhões de dispositivos IoT interconectados. A tendência é só aumentar esse número de dispositivos, né? E aí faz parte do IoT sensores, como eu falei, que acessa a tecnologia de sensores de baixo custo e baixa potência. Sensores acessíveis e confiáveis tornam a tecnologia IoT possível para mais fabricantes, e são sensores responsáveis por captar as informações do ambiente, aí depende da aplicação, do objetivo da aplicação, mas os sensores são capazes de captar essa informação e enviar para um servidor, né? E aí os sensores ou qualquer outro tipo de aplicação precisa ter conectividade, e nessa conectividade é uma série de protocolos de rede para a internet, facilitou a conexão de sensores à nuvem e a outras coisas para uma transferência de dados eficiente. Então, muito contribuiu aí tanto a nuvem para essa conectividade e também os protocolos de comunicação que vai trocar aí informações tanto com a nuvem como também com outros dispositivos, né? Lembrando que essas coisas elas podem se intercomunicar uma com a outra também. Plataformas de processamento em nuvem também contribuiu bastante,
O aumento na possibilidade de plataformas em nuvem permite que empresas e consumidores acessem a infraestrutura de que precisam para expandir sem realmente precisar gerenciar tudo. Então tá lá a nuvem, fica lá armazenado, você não, né? Na teoria você não precisa muito se preocupar com isso. Então uma camada aí de infraestrutura extremamente importante para a existência da IoT, né? E Machine Learning e análise avançada. Então, lembrando, Machine Learning, a gente já viu anteriormente quando a gente falou de inteligência artificial, e com os avanços, né, no Machine Learning, na análise avançada, juntamente com acesso a quantidades variadas e vastas de dados armazenados na nuvem, as empresas podem obter informações de maneira mais rápida e fácil. E o surgimento dessas tecnologias continua a alavancar as fronteiras da IoT e os dados produzidos por ela também as alimentam. Então, quando você tem uma aplicação de IoT, normalmente gera-se muitos dados mesmo. E, por exemplo, um ser humano seria completamente, dependendo da quantidade de dados, seria completamente inviável ele analisar todos esses dados. E aí entra aí a parte de análise de dados e muitas das vezes essa análise é feita via inteligência artificial, ok? E aí a IA, especificamente, né, os avanços nas redes neurais trouxeram o processamento da linguagem natural para dispositivos IoT, como os assistentes pessoais digitais, Alexa, Cortana, Siri, e os tornaram atraentes, acessíveis e viáveis para uso doméstico. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco, em uma das aplicabilidades da IoT são a parte de automação comercial e assistentes pessoais, aonde você pode, por exemplo, dar comandos, né, para um determinado assistente e ele fazer lá o que você mandou. E é muito interessante. Não sei quem já viu ou quem tem, né? Alexa é muito conhecido, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Algumas aplicabilidades, como eu falei, na indústria e também para uso já doméstico. Então, criar novas eficiências na manufatura por meio do monitoramento de máquina e do monitoramento da qualidade do produto. Isso quer dizer que as máquinas elas podem ser continuamente monitoradas e analisadas para garantir que estejam funcionando dentro das tolerâncias exigidas. Os produtos também podem ser monitorados em tempo real para identificar e solucionar defeitos de qualidade. Isso é uma aplicabilidade muito comum na indústria, onde você pode colocar sensores tanto em máquinas como também em produtos para medir aí o seu funcionamento e qualidade. Tá? É muito comum aí nas indústrias você ter esse tipo de monitoramento. Isso é muito comum, por exemplo, em atuação com algumas aplicabilidades que a gente viu anteriormente com a robótica, por exemplo. Né? Você pode usar lá a IoT em algum robô, alguma máquina específica para ficar o monitorando o tempo todo. Melhora no rastreamento e na delimitação de ativos físicos. O rastreamento permite que as empresas determinem rapidamente a localização do ativo. Então, um sensor lá de localização, por exemplo, um GPS, pode localizar uma determinada coisa, um determinado produto. E a delimitação permite garantir que os ativos de alto valor sejam protegidos contra roubo e remoção. Também é outra aplicabilidade da indústria. Uso de dispositivos vestíveis para monitorar a análise de saúde humana e condições ambientais. É muito comum também os dispositivos vestíveis para a IoT permitem que as pessoas entendam melhor a sua saúde e que os médicos monitorem remotamente os pacientes. Essa tecnologia também permite que as empresas acompanhem a saúde e a segurança dos seus funcionários, é uma possibilidade, o que é especialmente útil para funcionários que trabalham em condições perigosas. Por exemplo, pessoas também mais velhas, né? Daqui a pouco a gente vai ver a aplicabilidade de um anel, por exemplo. Hoje é muito comum aquelas pulseirinhas, né?
onde consegue medir seu batimento cardíaco, monitorar seu sono, numa atividade física, medir lá a quantidade de calorias que você perdeu. Isso é muito comum já no cotidiano nosso, né? Às vezes a gente nem para pensar, mas aquilo ali é uma tecnologia, por exemplo, de IoT, ok? Impulsionar a eficiência e as novas possibilidades em processos já existentes. O exemplo disso é o uso de IoT para aumentar a eficiência e a segurança no gerenciamento de frotas. As empresas podem usar o monitoramento de frota da IoT para direcionar caminhões, por exemplo, em tempo real, a fim de melhorar a eficiência. Ativar as mudanças de processos comerciais. Um exemplo disso é o uso de dispositivos IoT para monitorar a integridade de máquinas remotas e acionar chamadas de serviço para manutenção preventiva. A capacidade de monitorar remotamente as máquinas também está possibilitando novos modelos de negócio de produto como serviço, em que os clientes não precisam mais comprar um produto, mas pagam pelo seu uso. Aqui um exemplo extremamente típico disso. Por exemplo, aonde eu moro tem uma empresa, por exemplo, que produz produtora de café. E essa produtora de café, eles alugam máquinas, aquelas máquinas que ficam em estabelecimentos comerciais que fazem café. Você põe lá, por exemplo, uma moedinha, né? Ou então paga, né, num determinado balcão e vai lá e aperta um botãozinho, sai lá um café, um cappuccino ou qualquer outro produto que você compre lá. E aí, essa máquina, por exemplo, ela pode estar conectada na internet, e aí, se ela gerar algum problema, ela pode automaticamente mandar um aviso para a empresa, né? Seja na forma de um e-mail, um SMS, alguma coisa, aonde falam, ó, deu problema. Ou então, por exemplo, essas máquinas, elas têm determinados produtos, por exemplo, um pó de café, um determinado, um leite em pó, algo do tipo dentro dela, e aí quando está acabando um determinado reservatório, ela também pode mandar uma mensagem, por exemplo, e aí o dono daquele estabelecimento, ele não precisa fazer absolutamente nada para monitorar a máquina, ela automaticamente se monitora. Então, um exemplo aí de aplicabilidade, exemplificando aqui o que eu falei, ok? E aqui também tem alguns vídeos bem bacanas de automação comercial. Então aqui, ó, esse vídeo aqui, por exemplo, o primeiro link ali que eu mostrei, é um vídeo de internet das coisas, de automação comercial, que aqui ele mostra, depois eu vou botar na descrição aqui do vídeo para vocês, e quando antes de você chegar em casa, a inteligência já sabe quando você vai chegar, acende as luzes, abre as cortinas, ou abre janela, ou se, por exemplo, liga um determinado forno. Se você quiser, por exemplo, deixar um jantar pré-pronto, um almoço pré-pronto, ele vai lá, liga todos os eletrodomésticos necessários. Enfim, uma casa totalmente inteligente. No outro link, ele mostra aqui um review da Alexa. Tá? Quem não conhece, é um assistentezinho pessoal, bem bacana, que ele consegue se integrar a várias coisas, a vários sensores, é muito bacana mesmo. Por exemplo, você pode integrar a Alexa um sensor infravermelho, aonde você chega com uma determinada configuração. Por exemplo, você fala assim, eu quero, liga a televisão. Ele vai lá, aciona o sensor infravermelho e liga a televisão. Põe no canal X, ele vai lá, a Alexa, ela entende linguagem natural, e aí o infravermelho acessa e coloca num determinado canal. É lógico que isso não é automático, ele depende de algumas configurações, mas é possível fazer isso. Estava conversando com um colega esses dias, que ele estava fazendo alguns testes de automação residencial, utilizando a Alexa. É muito bacana mesmo, né? Para quem tiver curiosidade aí da Alexa também, não queira às vezes comprar a própria caixinha, existe o aplicativo que você instala no seu celular, Alexa, que ele faz basicamente as mesmas coisas. Então, por exemplo, ela fala, toca uma música tal, ela vai lá, procura na internet e toca. Qual a previsão do tempo para amanhã? Ela vai lá, enfim, assista um vídeo que é muito bacana para vocês verem o nível de inteligência artificial
e processamento de linguagem natural, e aí, consequentemente, é um dispositivo de internet das coisas. Beleza? O próximo link aqui tem a ver até com o nosso contexto de coronavírus, que é uma noticiazinha sobre os médicos adotam anel Smart no combate ao coronavírus. Então aqui é uma notícia que tem da criação de um anel com sensores de temperatura, acelerômetro e giroscópio para identificar algumas coisas em um determinado paciente, né? Então tá aí, internet das coisas, um dispositivo, um anel vestível interconectado com alguns sensores e capta algumas informações, ok? Muito bacana. E aí, para a gente finalizar, alguns desafios da internet das coisas, isso aumentando e a interconectividade aumentando. Uma das grandes preocupações e dos grandes desafios é a parte de segurança, né? Um sistema, uma casa, por exemplo, né, totalmente eletrônica e totalmente digital, alguém invadir e abrir lá a fechadura, que é digital, por exemplo. Análise de Big Data é outro grande desafio, porque você, dependendo da aplicação, você tem um volume de dados muito grande. E aí você analisar esse grande volume de dados também é um grande desafio. Então, por exemplo, eu já vi aplicabilidades de internet das coisas, por exemplo, que uma determinada vitrine de loja tem uma câmera embutida que ela fica monitorando as pessoas que passam na vitrine, inclusive tanto monitorando as pessoas que passam na vitrine, como também monitorando os olhos das pessoas que param na frente da vitrine para olhar um determinado produto, para onde elas estão olhando. Olha só que coisa interessante. E aí pensa na quantidade e no volume de dados que isso gera, né? E então, isso é uma coisa que qualquer pessoa ali que passa ali na frente, para onde olhou e tal, então realmente o volume de dados é muito grande e analisar isso tudo é um grande desafio. E a outra questão nem se fala, que é a disponibilidade de conectividade, isto é, esses dispositivos eles têm que estar interconectados, e a gente sabe muito bem que a disponibilidade, conexão, banda, confiabilidade da internet atual não é lá essas coisas, ok? Então esses três aí eu linkei como grandes desafios para a evolução da internet das coisas. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Não perca a próxima aula sobre Big Data. Valeu, pessoal. Até a próxima.